Boa noite! Por falar em botar para gemer, como diz o cantor aí da nossa música, estão botando para gemer lá no Congresso. Hoje nós vamos conversar sobre isso e sobre o que mais acontecer aqui. Recebemos hoje o especialista no mundo da política, professor, doutor e meu querido amigo Francisco Araújo. Francisco, mais uma vez, seja bem-vindo aos analistas. Obrigado pelo convite. Pois é, então, Francisco, vamos começar falando do movimento lá no Congresso. Hoje, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, teve a história do tranca-pauta lá para votar uma besteirinha de uma cooperação brasileira, só para o motivo, né, fazer discussão e todo mundo falando de previdência. Você prevê dias iguais e piores a esse para que o governo consiga votar as reformas que quer? Acho que vai ter uma ampla discussão. Eles gastaram ontem 5 horas tentando explicar, mas tem muitos pontos que precisam ser revistos, que não está claro e nem estão, assim, vamos dizer assim, transmitindo segurança para as pessoas que estão já próximos de se aposentarem. A faixa de transição deles é complicada, tem uns pontos que precisam ser esclarecidos. Sem falar, Geraldo, que não vão vender fácil esse negócio assim no primeiro dia, né? Pois é. São as duas pautas aí importantíssimas, aí amplamente discutidas no período pré-eleitoral, que é a reforma da Previdência e a lei anticorrupção. E isso aí vai ter um preço muito alto, ninguém vai sangrar muito isso aí. Eu acho que a pauta aí para 3 meses, 2 meses aí, seguramente. Ou mais, né? Ou até mais, né? Até mais. Porque até então é só o executivo falando no meio de comunicação. E na hora mesmo, quando chegar no Congresso, é que vai se ver exatamente como é que essa redação vai chegar a ser votada. E outros atores que vão entrar em cena, né? Que são da sociedade civil organizada, que vão, de alguma forma, tentar rever onde são mais prejudiciais as medidas e tentar fazer algumas reformulações. Isso aí com certeza vai ocorrer. O que você achou do texto enviado pelo governo? Olha, eu acho assim que ele está deixando mais claro o que quer do que o que era do Temer. Então aponta melhor para onde é que ele quer chegar. Mas se vai haver concordância sobre tudo aquilo que está lá, é complicado, né? A questão de idade, a questão dessa faixa de transição. E essa previdência, se vocês observarem do jeito que está aí, é uma previdência para ser mudada daqui a 10, 15 anos. É o que está sendo feito. O efeito, né? Daqui a 10, 15 anos, para ser novamente refeita, ter uma nova previdência. Eu estou pensando que você estava dizendo que os efeitos dessa mudança seriam sentidos daqui a 10, 15 anos. Não, os efeitos vão ser progressivos. Né? Agora, que do jeito que está sendo feito, me pareceu muito que já é prevendo para daqui a 15 anos ter uma outra alteração. Isso é muito semelhante. Eu estava lendo uma coisa hoje de manhã, eu ando revisando a história do Maranhão lá do século XIX. Aí daquele período em que veio se discutindo o final da escravidão, professor, que é uma discussão absolutamente política. Hoje em dia a gente trata com as humanidades, né? Direito, mas é uma questão absurdamente política. Primeiro, a lei do ventre livre, que a partir dali quem nascesse não era mais escravo. Mas sendo o pai e a mãe escravo, esse menino vai fazer o quê? E outra coisa, tinha que ficar até os 21 anos na casa de seu senhor. Depois a lei do sexagenário. O cara, a partir dos 60 anos, estava liberto. Ou seja, depois que o cara já não consegue mais trabalhar e nem vai ter do que comer na rua. Poucos e fora isso, vivo, ele né? tinha que passar mais 3 anos trabalhando depois de ser explorado a vida inteira. Ou seja, a impressão que eu tenho, professor... Aí vem a cereja do bolo, a heroína Princesa Isabel. Exatamente, que fez até como vingança com a República, né? Eles só foram piorando a vida do povo escravizado com essas coisas, que parecia uma conquista paulatina de liberdade, na verdade era uma grande traição e um grande aproveitamento do domínio capital. E a impressão que eu tenho com isso que o professor falou é que a gente vem fazendo essas mesmas coisas, pega e dá uma coisinha na lei,
Por exemplo, outro dia eu estava vendo, Natanael, os resultados da flexibilização com aquela reforma trabalhista, que não aumentou o nível de emprego, que as domésticas que ganharam, os empregados domésticos que ganharam algumas coisas lá, foi diminuir as vagas, ou seja, está mandando para trás? Não, e qual o país que fez essas reformas da Previdência que o déficit público parou? Ou que teve equilíbrio só por isso? Não, a questão do déficit público é uma coisa muito séria. E não é só um fator que vai impactar as contas públicas. Tem a Previdência? Tem. Agora tem uma outra coisa que ninguém falou, e o desvio das verbas, dos recursos das Previdências que ocorreram em diversos estados do Brasil. Então não está se falando isso, não está se discutindo isso. Como também não estão discutindo a questão desse buraco sem fundo, né? Que são as contas públicas dos estados e dos municípios. Vão mexer a Previdência e estão dizendo assim, alardeando que com a Previdência parece que vai ter a salvação do Brasil, do déficit, vai ter sempre superávit. O custo hoje em dia que nós temos com as casas legislativas, o número de parlamentares. Então, se é para equilibrar contas públicas, a gente tem que fazer uma reforma do Estado como um todo. Sabe, se gasta muito com as casas legislativas, os orçamentos são muito altos, né? Você pensa que 5.570 municípios, né? Aí mais os estados da federação, mais o próprio Congresso, né? Que não é uma coisa separada. Então, não é realmente para sanear no todo, realmente diminuir gastos e para ter maior número de investimentos. A Previdência vai de imediato dar para o Executivo a capacidade de gastar. O gasto discricionário, exatamente direcionando, inclusive, para a clientela eleitoral política. É necessário reformular? É necessário. Eles deram 2 exemplos de países que já mexeram, disse, olha, foram pior, a Espanha e Portugal. Olha o nível de emprego lá, o nível de desempregado lá. E o dado interessante... Quanto por cento eles estão crescendo, o PIB da Espanha e de Portugal? A gente tem que pôr tudo isso na discussão. Um detalhe interessante, né, que precisa ser observado, Francisco, é que o seguinte, que a pauta antes da eleição era igualdade, fim da estabilidade do serviço público, a pauta da direita, do MBL, daquela coisa toda. Fim da estabilidade do serviço público, todo mundo elitista, redução de impostos e tal. E agora, quando o governo manda para a reforma da Previdência, ele trata como diferentes, tanto os militares quanto o serviço público. Enviou o primeiro texto de modo geral, que não se enquadra nessas 2 categorias da população brasileira. E a gente vê que o debate praticamente foi esquecido, ou precisa ser relembrado, porque assim, você ser eleito pautando uma coisa e depois chegar lá a mudar, é um negócio complicado. Quem vai sentir segurança, que foi inclusive no caso do Bebiano, uma falta de segurança, inclusive também no caso do Magno Malta. Né? Então, assim, é um comando de governo que precisa tratar da segurança à população, porque assim, a palavra tem muito valor, porque a população acreditou naquilo ali. É o mecanismo que tem para a escolha, é a eleição. É o mecanismo que a sociedade tem de obter melhorias, é através da eleição. E na eleição se propaga uma coisa e quando chega apresenta outra, inclusive na coisa dos 65 anos, né? Então assim, aí querer assim, não mensurar essa coisa, querer mensurar... Não mensurar os critérios regionais também é um negócio que precisa ser revisto, porque assim, a condição de vida diferente biológica na região sul é diferente aqui no Nordeste, no sertão brasileiro. Então precisa ser mensurado vários fatores e parece que passou por cima disso tudo, pelo menos no texto que chegou, né, Geraldo? Eu acho que está lá posto alguns números, mas acho que já foram postos para serem negociados. Tipo assim, vou botar 65, né? Mas já estou com medo para ver se eu consigo aí fechar nos 63, né? A mulher rural, né? A idade que colocaram, que tá ali, uma mulher que está numa situação de trabalho rural, uma quebradeira de coco, é complicado aquela idade ali. Precisa ser revista. Outra coisa é que a proposta de saúde dos militares não ficou para depois, ninguém sabe. Então, ninguém Exército, sabe. PM, bombeiro. Ninguém sabe. E tem uma medida que é meramente populista, dizer assim, quem vai pagar
mais é quem ganha mais. Quem ganha mais, as pessoas, por exemplo, a classe média já paga muito. O desconto que tem no Brasil sobre salário impacta muito. E os assalários estão todos na classe média, né, professor? E os que os que ganham menos vão pagar menos. Aí fizeram uns números lá, aí tiraram assim 0,5 para esse que ganha menos, porque então ele paga 8, ele vai pagar 7 agora. 0,5. Então, é isso. É uma coisa meio populista e eles vão dizer assim, não, nós vamos diminuir aí a arrecadação. Vai diminuir a arrecadação? Então, por que você vai fazer essa reforma? Entendeu? Não faz muito sentido algumas coisas, mas é nitidamente para atrair para o debate, para tentar estabelecer uma coisa próxima do que lá está posto. Mas é temeroso esses outros elementos que ficaram para depois, esses outros elementos. A capitalização, por exemplo, isso aí precisa ser vista com muito cuidado, porque não está bem detalhado e tem experiências no mundo de capitalização que foram desastrosas. No Chile, inclusive, né? Aquela previdência que depois, 20 anos depois da reforma, quando as pessoas começaram a se aposentar, era equivalente a quase R$700 aqui no Brasil, que não dá para sobreviver, né? Não dá, e não teve reajuste. Não, eu estou cuidando do teu dinheiro. Não, mas teu dinheiro era isso aqui, e aí você dá. E eu não tenho nada a ver com isso, que o teu dinheiro era só isso aqui. Então, isso é uma coisa um tanto quanto temerosa. A outra questão é que não se pensou em percentual, por exemplo. Quando você olha por idade, você está vindo de uma forma linear, mas olha, teve gente que começou a trabalhar com 18 anos, outra começou com 24 anos, né? E aí, não se pensou um percentual em termos de contribuição da regra já existente, por exemplo, quem já está com mais de 80% do que é exigido em tempo de contribuição, sabe? Mas está com uma idade menor do que muitos outros. Então não está se levando em consideração nada disso. Não, o que é que está por trás disso? É se pensar a questão do direito adquirido. Porque não é justo alguém que já pagou mais de 90% dentro do que é exigido, de repente entrar por uma regra de transição dessa. Para trabalhar mais quase 10 anos e não ser pelo teto. Isso aí é quase como um confisco de poupança, como o Collor fez. Vai ser igual a isso. Tem uma proposta lá de pagar. Eles deram um exemplo, achei radical. Quem já trabalhou 29 anos, eles deram o exemplo de uma mulher. Só. Faltando um ano, aí trabalharia mais 1 ano e meio, que seria 50% a mais do que estava faltando. Olha só, um ano, o cara já pagou, vamos dizer assim, é quase 99%. Pois é. E o que pagou 80% já? 90%? Esse é esquecido? Não é justo, né? Não é justo. Quem está nessa faixa aí que já pagou mais de 70% do que é exigido pela lei, já teve impacto de 2 reformas anteriores. Tanto a do Lula como no período do Fernando Henrique Cardoso. E aí ele vai entrar nessa outra... E vai ter um novo prejuízo. Quer dizer, há uma insegurança total. Vai ter toda uma geração que vai ser brutalmente. Então tem que minimizar isso, porque essas pessoas já contribuíram com mais de 70%. Então essa faixa de transição, ela é um tanto quanto perigosa. Um detalhe nessa questão. Agora eles se lembraram que a taxa de natalidade está caindo brutalmente no Brasil. Sabe? Aquela história, muito filho, estão pagando um auxílio aí, maternidade, para gerar uma vida. Não, caiu de 4,1, já está em 1,5. Então, quem é que vai povoar o Brasil? Entendido? Aí eles estão dizendo, isso agora vai gerar um problema, que as pessoas estão vivendo mais e tal. Mas antigamente se dizia o quê? Que o problema do Brasil é a pobreza e de ser de terceiro mundo, que era aquela rotulagem que se usava antigamente, era porque se paria muito, se fazia muito filhos, as mulheres pariam muito. Houve todo um programa de esterilização de mulheres jovens. Então, se você observar, tem coisas que não fecham nesse discurso todo para justificar tais reformas. Por exemplo, a questão do orçamento, do equilíbrio fiscal, tem que ser algo bem mais amplo, que passa pela redução do próprio custo do governo com o próprio governo, que implica mordomia, sabe? E N outras coisas que não são exatamente investimento para a sociedade. Não é investimento em saúde, não é investimento em segurança, não são investimentos para a educação. Vamos fazer a nossa primeira parada, a gente volta em seguida discutindo esses temas.